A gente estava falando, Alex, de redução de pena. A dosimetria, o Paulinho vai insistir, o deputado Paulinho da Força ou da Farsa vai insistir na dosimetria, ou a dosimetria subiu no telhado? Não, eu acho que isso aí não passa mais, não faz mais nenhum sentido. Isso já foi reprovado, né? Ninguém quer isso aí, nem a direita, nem a esquerda, nem os bolsonaristas, nem os lulistas, ninguém quer isso aí. Isso começou mal pela escolha do Paulinho da Força ou da Farsa, sei lá. Escolher o Paulinho da Força para uma questão delicada como essa já é um começo para que para o brejo. Aí depois ele continua marcando encontro com Michel Temer e Aécio Neves, os dois juntos, à luz do dia e fotografado. Meu Deus, aí desmoralizou, né, completamente. Daí ele pensou em procurar o Bolsonaro para discutir a anistia com eles. Um condenado. Vai discutir com um condenado, o senhor quer o quê nessa anistia? O senhor quer sair quando? É um absurdo total, né? E mudou de anistia para dosimetria. Mas como é que vai reduzir a dosimetria? Vai fazer uma PEC para eliminar um dos 359? Vai ficar só... O Congresso não vai diminuir pena. Tal descalabro, essa PEC. Aliás, como é irmã gêmea, siamesa da PEC da bandidagem, e vai ter o mesmo fim. Não tem como isso ir adiante, ainda mais. Isso vai ser entendido, é uma submissão às pressões dos Estados Unidos, que não tem nenhum cabimento. O Trump mandou anular. Bom, nós não anulamos, vamos suavizar para dar. Não, que isso? Não tem nenhum sentido. Não tem nenhum sentido. Isso aí é irmã siamesa da PEC da bandidagem. Do ponto de vista político, não há mais sustentação, né? Depois dos protestos de domingo, na virada, não tem mais sustentação política essa proposta. O Temer, né, sempre entrou nesses cenários de tensões para tentar se colocar como o personagem que conseguisse apaziguar, resolver, e em alguns momentos ele foi esse personagem com esse trânsito, principalmente ali na relação com o Alexandre de Moraes, né? Mas isso não se configurou nos últimos tempos. A imprensa fez um alarde muito grande com Temer, como se ele fosse uma pessoa muito respeitada com a capacidade de costurar isso tudo. Trouxe o Aécio, que também já não tinha essa expressão dentro do parlamento, nem do ponto de vista político, nem dentro do parlamento, nem do ponto de vista político. Quem é o Aécio no cenário hoje? E aí botou o Paulinho, né, num discurso também que eu não consegui entender, esse suposto trânsito que ele teria junto ao Supremo Tribunal Federal. Nunca, e eu venho do movimento sindical, fiz assessoria durante muito tempo, eu não me reconheci ali nessas frases ditas de que ele teria tanto trânsito assim dentro do Supremo Tribunal Federal. Paulinho tem a sua força, né, liderança de uma entidade, de uma central sindical, tem a sua força política, é eleito parlamentar justamente por conta disso, pode ter diversas críticas aqui, mas olhando no cenário político, é esse o personagem. Mas dentro do parlamento não era uma liderança de expressão, do ponto de vista de ter essa força que pudesse costurar um acordo como esse com tamanha dimensão. Então tudo ali já estava meio fadado ao fracasso, porque não se desenhava de nenhuma forma se fazer coligação com o outro. No entanto, a gente também está vendo a situação que se colocou o próprio Hugo Mota, né? Que personagem ele poderia trazer para costurar isso diante do cenário que ele mesmo também, diante do enfraquecimento político que ele criou, né? Ele mesmo, depois da votação da PEC da blindagem, das outras tentativas aí de votação da anistia, disse que ele colocou tudo isso numa linha de vou bater no peito, será na minha conta e vou assumir a bronca desse desgaste. Supostamente, ele disse isso depois das manifestações, porque se fosse antes disso, talvez não teria esse tom. E o próprio Hugo Mota já está falando que o Lula vai ser reeleito, que o Lula caminha para a reeleição, disse isso acho que no evento na sexta-feira, que o presidente caminha para o seu 4º mandato. Então o próprio Hugo Mota, que é do Nordeste, que para ser eleito vai precisar do Lula, porque o desenho da política no Nordeste não tem como passar se não for pelo presidente Lula, ele já começa novamente a fazer acenos para dizer, olha, estou entregando aqui porque estou sob pressão, mas sei que o caminho é esse. Então, a anistia está dentro desse cenário. O Hugo Mota levando pedrada de todos os lados, né, do lado de lá e do lado de cá, por conta da sua escolha, da sua postura, mais enfraquecido, e coloca ali uma situação de fragmentação do próprio campo da direita, né? O Ciro Nogueira também saiu dizendo, olha, a gente precisa se organizar aqui porque a gente não tem mais candidatos, e se não tiver candidato a gente não tem como nem vencer. Talvez entre o Aquiles falou sobre isso na semana passada, ou colocou na pauta até, sobre a questão da eleição para o Senado lá, né? No caso do Ciro Nogueira lá no Piauí, que também, para a situação do Ciro Nogueira, está bem difícil. Ou ele sai candidato a deputado, ou ele entra numa chapa para se lançar
na candidatura à presidência, vice-presidência, porque ele está meio deslocado. Então, toda essa situação mostra uma virada, ainda em transição, não é uma virada, acho eu, na minha visão, concretizada, mas uma virada que está pressionando a extrema-direita, e o cenário não é muito favorável, principalmente para uma anistia, né? Esse desenho da anistia, a menos que o Alcolumbre decida ceder diante também de outras situações que a gente já apontou aqui na semana passada, né? Dessa desarmonia com o Hugo Mota, com a Câmara, há uma situação que configura ali um desenho de que essa anistia não vai passar. Mas vindo desse cenário político que nós temos no Brasil, tudo pode acontecer, né? Tudo pode passar por um acordão e tudo se resolver. Vamos ver. Eu fico impressionado como uma parte da classe política e também da mídia brasileira corporativa compra o Michel Temer pelo preço que ele acha que vale, né? E não pelo preço real desse cidadão político aqui do Brasil. Impressionante como ele ainda tem acento, voz, e é vendido como uma pessoa que articula, que pode fazer pontes, um cara que prometeu a ponte para o futuro, que deixou a gente numa situação administrativa de políticas públicas completamente destruído, não tem legitimidade nenhuma. Um cara que golpeou uma presidenta da República sem crime de responsabilidade, que conspirava à luz do dia contra a nossa democracia. Um cara desse, sabe, deveria estar assim, no seu retiro ali, lidando de coisas pessoais e não sendo alçado ao debate público, sabe? Michel Temer, tchau. E o Hugo Mota, que a Daiane falou aí, que inclusive está com a sua reeleição seriamente prejudicada aqui na Paraíba, em razão das suas atitudes. Não está nada fácil a vida para o Hugo Mota aqui, viu? Colocou o Paulinho da Força numa situação não encalacrada. Colocou ele na cova dos leões. E o Paulinho, ao invés de adotar uma postura assim para salvar o seu próprio mandato, mergulhou na lama de cabeça. Como disse o Alex aqui, tirando foto com o Temer, com a Aécio, com gente que não tem mais expressão perante a população e que está defendendo uma causa que é natimorta. Então, o que vai acontecer como resultado? Paulinho da Força também vai ser prejudicado na sua eventual candidatura à reeleição. E que espero que não se reeleja se for essa medida que ele for assumir daqui até o final desse projeto, porque isso é um absurdo. Esse negócio de anistia não tem cabimento político, não tem clima para o país, não é de interesse da nação. Um cara que é oriundo das classes trabalhadoras deveria estar defendendo outra pauta, como o fim da escala 6x1, como o apoio à taxação dos super ricos. Então, essas são as pautas que interessam ao país. E ainda sobre essa questão do Senado, que a Daiane mencionou mais cedo, queria dizer que teve uma pesquisa real Time Big Data que mostra que o Arthur Lira está em terceiro lugar em todos os cenários na disputa por uma vaga ao Senado em Alagoas. Então isso, já disse aqui mais cedo, volto a repetir, está se criando um momento muito propício para que o campo progressista e o campo da esquerda avancem na conquista de cadeiras no Senado Federal. A cadeira do Hugo Mota, por exemplo, pode ser trocada pela do Ricardo Coutinho. A gente pode trocar um senador Arthur Lira como Renan Calheiros e outro nome da esquerda brasileira. Então, assim, temos que... É um olho no padre e outro na missa ali, de olho nas vagas do Congresso. Momento de renovação.